professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e eu estou aqui para um breve comentário desta lição de número 12 da Revista dos Adolescentes, nesse terceiro trimestre de 2020. Lembrando que essa revista ela traz como tema a história da igreja para adolescente. E na lição de número 12, nós vamos falar sobre o movimento pentecostal no Brasil. Sabemos que a palavra pentecostal, ela vem de Pentecoste, que era uma festa que acontecia em Israel, onde judeus de várias regiões vinham para Jerusalém para comemorar esta data. E foi exatamente no período dessa festa que os discípulos estavam reunidos em oração quando receberam o batismo com o Espírito Santo. E a partir dali Deus começou a distribuir dons para a sua igreja, para impulsionar o crescimento da igreja. Então, o que aconteceu ali no dia de Pentecoste foi um marco muito importante para o desenvolvimento daquela igreja que estava nascendo. Foi um acontecimento muito importante para o crescimento da igreja. E nós vamos ver que o avivamento, o movimento pentecostal moderno, como nós conhecemos, começou em 1901, ali no Kansas, na escola chamada Escola Betel, que localizava no Kansas, onde vários jovens se uniam para estudar a palavra de Deus e também para orar, quando um certo dia começaram a falar em línguas estranhas. Charles Fox, que era o professor, ele era o evangelista e era professor dessa escola, ele começou a ensinar várias coisas a partir daquele momento, várias convicções dentro da Bíblia, falando sobre arrependimento, sobre a santificação e sobre as diferentes operações do Espírito Santo, e isso foi impulsionando aqueles jovens a serem cheios do poder de Deus. E um desses alunos, chamado Seymour, William Seymour, ele ficou tão impactado, ele não recebeu o batismo do Espírito Santo, mas ele ficou tão impactado com aquele acontecimento que ele resolveu levar os ensinamentos do batismo com o Espírito Santo para a sua igreja. E quando foi em 1906, ele foi convidado para viajar para a Califórnia para dar algumas palestras. No entanto, o seu ensino ele não foi bem aceito ali. Por quê? Porque ele falava de algo que ele não tinha recebido ainda. Ele ensinava sobre o Espírito Santo, mas ele ainda não havia recebido o selo da promessa. Mas ele continuou ensinando a igreja dele. Ela foi crescendo, a igreja, grupo, essa igreja que o Seymour ele dirigia, ela era na casa, os cultos acontecendo na casa e tal, mas a igreja foi crescendo tanto diante desse ensinamento, que ele precisou ir para um ambiente maior. Foi aí que ele foi para a Rua Azusa, onde havia ali um galpão que estava abandonado. Ele foi para ali, para a Rua Azusa, onde a igreja superlotou, muita gente era batizada com o Espírito Santo, e esse movimento ele foi se ampliando. E foi nesse período que, em poucos meses, a missão de fé apostólica ela passou a ter a média de 1.300 membros, o que era muito para aquela época, porque hoje não parece ser tanto, diante de igrejas enormes como vemos hoje. Mas naquele período, 1.300 membros, era muita gente. Então a igreja ela havia crescido bastante. E a sua influência se espalhou por vários cantos, chegando até alguns imigrantes suecos, que era Daniel Berg e Gunnar Wing. Chegou até eles o conhecimento do que estava acontecendo ali na Rua Azusa. Daniel Berg ele chegou ali nos Estados Unidos em 1902. Ele tinha 18 anos de idade, ele estava fugindo da crise que estava acontecendo ali na Suécia. Gunnar Wing, ele chegou no ano seguinte, um ano depois, isto é, em 1903, Gunnar Wing chegou nos Estados Unidos. Até então, eles eram desconhecidos. Cada um tomou uma direção. Enquanto que Wingler ele foi estudar teologia e pastorear a igreja, Daniel Berg ele foi trabalhar em uma loja ali em Chicago. Mas esses dois não sabiam que logo adiante, em pouco tempo, eles iriam se unir para fazer um trabalho tão esplêndido
aqui no Brasil. Eles não faziam nem ideia de como era o Brasil, mas o Espírito Santo já estava trabalhando na vida deles. Durante uma visita à primeira igreja batista sueca ali em Chicago, que era fortemente também influenciado pelo movimento da Rua Azusa, Wingler foi batizado. E ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele tentou levar para a igreja que ele dirigia. Entretanto, foi rejeitado e ele foi expulso daquela igreja. E aí ele começou a pastorear uma outra igreja, ali em Sundberg, onde ali ele encontrou Daniel Berg. E algum tempo depois, em 1910, um dos membros daquela igreja que tinha o dom de profecia e de revelação, ele teve uma revelação onde ele via Daniel Berg na Ving pregando numa cidade, e o que aparecia para ele era o nome Pará. Eles não faziam nem ideia de o que significava esse nome Pará, onde era localizado e tal. Então eles foram para a biblioteca, pegaram o mapa e foram procurar, até que eles encontraram no Brasil um estado com este nome. A partir desse momento, então, eles se reuniram e resolveram vir para o Brasil para fazer a missão no Brasil. Então eles juntaram seu dinheiro em 1910 ainda, juntaram seu dinheiro e vieram para cá. Chegaram no Brasil com $90 no bolso, sem saber falar nenhuma palavra do português. Eles chegaram no Brasil. Essa foi a condição que Daniel Berg e Navin chegaram no Brasil. Aqui eles foram recepcionados por um pastor batista. Eles encontraram algumas pessoas que sabiam falar o inglês e que ensinaram para eles o português. E eles foram então morar com esse pastor batista e congregar com esse pastor batista ali em Belém do Pará. Mas acontece que nas suas oportunidades de falar da palavra de Deus, eles sempre vinham trazendo a mensagem do batismo do Espírito Santo. Isso começou a incomodar aquele pastor. Por quê? Porque não era o costume, não era a doutrina, não era a forma que a igreja batista trabalhava. Então chegou um ponto que Daniel Berg e Naving, eles tiveram que sair, eles foram expulsos da igreja batista. Então eles tiveram que sair. Algumas pessoas que concordavam com isso deles seguiram eles. Foi então que em 1911 eles fundaram a igreja Missão de Fé Apostólica. Em julho de 1911 teve início. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, em 1914, estava sendo fundada a igreja Assembleia de Deus ali nos Estados Unidos. Foi então que, passado alguns anos, em 1918, eles resolveram mudar o nome da Igreja Missão Fé Apostólica aqui no Brasil e também colocaram o nome de Assembleia de Deus, fazendo uma parceria com a Igreja Americana, que havia surgido poucos anos antes. E a partir daí a Assembleia de Deus ela começou a se desenvolver no Brasil, ela começou a se estabelecer. E quando de 1911 a 1914 tinha apenas 400 membros, foi um crescimento assim lento. Mas o que acontece? Em 1920 a Assembleia de Deus ela já estava em todos os estados do norte e nordeste do Brasil, que foi a região onde ela se iniciou. Em 1950 ela já contava com quase 1.000 membros e ela já estava em todos os estados do país. Então nós vemos que aí houve um desenvolvimento muito grande da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Agora, para a gente entender o movimento pentecostal no Brasil, nós vamos perceber que aconteceu em 3 períodos diferentes e com objetivos diferentes, esse movimento aqui no Brasil. Nós vamos ver que em 1910 inicia-se a primeira fase. De 1910 a 1950 foi essa primeira fase. Nós vemos que em 1910 o missionário italiano ele chega no Brasil e funda a Congregação Cristã no Brasil. Em 1911, Daniel Berg e Naving fundam a Assembleia de Deus no Brasil. Nós vamos ver que essas igrejas, esse período,
o que se focava era ensinar o batismo com o Espírito Santo. Essas igrejas tinham como objetivo ensinar o batismo com o Espírito Santo. A chama estava ardendo, era algo novo, e eles traziam com muita ênfase o batismo. Já de 1950 a 1970 foi a segunda onda, que começou na década de 50 com a chegada de 2 missionários norte-americanos que fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1951. E eles tinham como objetivo alcançar muita gente através do rádio e tal. Nesse mesmo período, nós vamos ver que foi fundada a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, também a Igreja Deus é Amor, e a mensagem desse período já não era tanto o foco o batismo do Espírito Santo, continuava se pregando o batismo, mas o foco principal era a cura divina. Então essa foi a segunda onda. A terceira onda, a terceira fase do movimento pentecostal no Brasil já é o movimento que também é considerado como neopentecostal. Iniciou-se a partir de 1970 e vem até os dias atuais. Nesse período foi fundada a Universal do Reino de Deus em 1977, a Internacional da Graça de Deus em 1980, também a Apostólica Renascer em Cristo em 1986 e também a Mundial do Poder de Deus em 1998. E algumas outras igrejas neopentecostais que surgiram neste momento. O foco nesse período já é um outro foco. Fala-se no batismo do Espírito Santo, fala-se também na cura divina, mas o foco principal é a doutrina da prosperidade. Então eles trabalham bastante essa questão da prosperidade financeira, essa questão de você não poder ficar doente, essa questão de você ter o poder de determinar certas situações para Deus. Então, esse movimento neopentecostal, ele se inicia com essa linha de pensamento. Então, aqui ficou bem claro como que surgiu o movimento pentecostal no Brasil e como que foi essa sequência até chegarmos no dia de hoje. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que ele batizou os cristãos lá no princípio, ele deseja batizar hoje. Então é muito importante que nós busquemos o batismo com o Espírito Santo. É muito importante que a gente busque esse revestimento de poder, porque o batismo com o Espírito Santo, ele não é salvação, ele não te torna melhor do que ninguém, mas ele te dá um reforço para que você possa fazer a obra com mais ousadia, com mais audácia, com mais fervor. Então é muito importante buscarmos o batismo com o Espírito Santo seguido dos dons espirituais. E tenho certeza que assim nós poderemos ajudar muito mais a nossa igreja, nós poderemos trabalhar muito mais em prol do reino de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.